Olá pessoal, eu queria compartilhar com vocês que a doença da retocolite ela apresentou os sintomas bem antes do diagnóstico de fato dela, que foi mais ou menos nos meus 16, 17 anos. Só que desde os 13 anos eu tinha dores articulares insuportáveis. E eu fui a vários ortopedistas, a vários médicos, e ninguém conseguia detectar o motivo daquilo ali. Então eu fui diagnosticada como reumatismo, né? A doença que eu tinha era reumatismo. Então eu tomava a injeção de corticoide e de bezetacil durante várias vezes, durante muito tempo. E em algum momento, depois de tanta medicação, essas dores, elas tiveram uma melhora. Então, devido a muito tempo de utilização do corticoide, da bezetacil, a doença ela teve uma melhora, né? Essa dor articular, ela teve uma melhora. Até que eu descobri a causa dessa dor, que vinha da retocolite, né? E enquanto a doença estava em grande atividade, essa dor ela acontecia no corpo inteiro, né? Então uma hora estava na mão, outra hora estava na coluna, no joelho, era muita dor no joelho. E à medida que a doença ficava controlada, isso melhorava, essa dor articular melhorava. Então, como eu estava dizendo, a respeito do hipotiroidismo de Hashimoto, tomando a medicação em jejum e ficou controlado. Só que as crises da retocolite, né, ela ficou muito intensa. Então, quando ela ficou muito intensa, eu já quase não saía, porque não tem como, você não tem ânimo, você se sente mal, bate quase que uma depressão em você, um pavor para você não sair. Então é melhor ficar em casa, é melhor você respeitar o teu corpo, porque você já está com dor e ainda tendo que se submeter a uma pressão de sair. Então eu acho que a gente também tem que respeitar o lado humano da gente, isso faz parte, né? Isso não tem nada a ver com que você está se entregando à doença, não, você está respeitando aquele momento, né? E entregar a doença nunca, porque eu corri atrás da solução o tempo inteiro. Eu nunca me conformei que eu teria que conviver com aquilo ali, daquela forma, com muitas evacuações, com aquelas dores, e eu nunca me conformei com isso. Eu falei, alguma coisa vai acontecer, eu tenho que descobrir algo. Até que um dia, né, quando eu pensava que a dor ela já estava, vamos dizer assim, suportável, né? Apareceu de novo 4 episódios de trombose praticamente consecutivos. E essa trombose ela apareceu num local que não é muito fácil de compreender que você está com problema naquele lugar, que foi no meu braço esquerdo. E eu não morri porque depois que acontece isso com você, né, que você tem essa doença, você começa a observar os mínimos detalhes no teu corpo. Isso faz toda a diferença entre a sua vida e a sua morte. Isso faz toda a diferença entre você viver bem, respeitando os seus limites, e você ficar vegetando. Então,
eu comecei a identificar que o meu braço não estava passando o sangue. E eu falava com meu marido, eu falava com meu pai, vocês estão observando que meu braço está esquisito, que ele está ficando inchado? Então, como a gente é magrinho, né? Então, eles olhavam e não tem nada. Eu falava assim, tem. Então, eu resolvi ir no médico. Quando cheguei lá, comentei com ele o que eu estava sentindo. Ele falou, então vou fazer um Doppler. Eu fiz um Doppler. Ele disse, olha, não acusou nada. Nada. Então, eu continuei fazendo as minhas coisas até que na segunda-feira, isso provavelmente foi numa quinta, numa segunda-feira eu falei, pai, você me leva nesse hospital que tem ressonância magnética? Eu não quero mais ir num lugar que tenha só Doppler. Eu preciso de uma emergência que faça ressonância, porque tem alguma coisa de errada com o meu braço. Então nós chegamos, quando nós chegamos nesse hospital, né, eu tive que aguardar e tal, e o médico de novo falou, não, vou te passar um Doppler. Eu falei, mas de novo Doppler? Eu tenho certeza que tem alguma coisa no meu braço aqui. E ele fez o Doppler, mas você vê a diferença que tem quando um profissional com mais experiência faz o exame do que um profissional que não tem experiência na área. Ele começou a fazer o Doppler e ele fazia aquele aparelhinho, né? Vocês sabem que o Doppler, que ele bota aquele gel e faz aquela, como se fosse uma ultrassonografia, só que aparece os teus vasos, né? As suas veias, as suas artérias. E ele começou a subir, nisso que ele subiu, aí ele detectou que eu tinha que ir para o CTI. Eu falei, mas como assim para o CTI? O que houve? Ele falou assim, olha, você está com trombose e ela já está na axila e você tem que ficar muito quieta porque ela pode se desprender e ir para o teu pulmão te dar uma embolia pulmonar. Então eu falei, deixa eu só ligar, só deu tempo de eu ligar, avisar meu marido, porque meu pai já estava lá comigo. E foi uma situação complicada, porque depois da perna, na cirurgia, em que eu perdi todo o meu intestino grosso e grande parte do meu reto, os 15 centímetros de reto, eu nunca mais tive trombose. Então, e ainda por cima no braço. Então, olha o que a reação da doença, da atividade da doença, fez eu passar. Então, eu tive de novo que voltar para aquela medicação, que é injeção na barriga, aquele monitoramento, fazer vários exames de sangue para poder acompanhar o TAP e aquela coisa toda. E depois disso, eu já estava gato escaldado. E aí eu falei, olha, é possível ter trombose no braço. Porque até então, para mim, trombose era uma coisa só de perna. E depois disso eu ainda tive mais 3 episódios de trombose. Então, tudo isso por causa da atividade da doença. Até que finalmente, eu olhando a revista, eu vi uma médica que fazia ortomolecular, que ela cuidava de tanta coisa. Eu falei, poxa, eu vou lá, não tem nada a perder. Vou lá nessa médica, quem sabe ela tem alguma coisa de bom pra mim. E então eu fui pagar pra ver. Cheguei lá, nessa médica, né? E ela pra mim é um anjo. Foi um anjo e continua sendo um anjo. Alguém muito especial que Deus enviou para que eu tivesse uma nova vida. E eu não poderia deixar de falar dessa mulher, que ela se chama Doutora Elaine Laudelina de Almeida. É uma endocrinologista. Uma das coisas que ela é ser endocrinologista. E eu, diante dela, apresentando todo o meu histórico, né, comprovadamente através de laudos, exames, ela olhou para mim e falou assim, olha, isso aí a gente pode resolver. Então ela começou a fazer
uma medicação diferente para mim, manipulada, e eu comecei a ter uma melhora, né? E foi aí que ela falou para mim: Michele, você está fazendo uma dieta, você tirou o leite, você tirou a fibra, você tirou muita coisa, mas eu acho que vale a pena a gente tirar o glúten. Falei, mas como assim? Aí ela falou comigo: olha, o glúten é um dos responsáveis pelo desenvolvimento de doença autoimune. Eu falei, sério? Gente, mas eu comi isso a vida inteira. E agora essa história de glúten? Que eu não posso comer glúten? Não é possível, mas eu já como tão pouco glúten. Ah não, o glúten é demais. E eu fiquei bastante resistente. Eu comia metade de um pão, mas eu não tirava o glúten de tudo não. E episódios de hemorroida, fissura, eu fiquei praticamente um ano inteiro um zumbi. Era uma morta-viva, deitada. Gente, vocês não têm ideia o que é ter fissura. Olha, o ânus fica uma coisa que não tem condições. É muita dor. Nem andar você consegue. Fazer as coisas normais que você faz, como tossir, espirrar, você não consegue. Então eu falei, gente, eu não posso ficar vivendo assim, eu vou fazer isso. Então eu resolvi tirar o glúten. Resolvi tirar totalmente o leite, né? Porque com essa história da gente ver sem lactose, eu me enganei, achando que eu pudesse comer qualquer coisa sem lactose. Então foi quando ela, olhando o rótulo, falou assim, olha, aqui tem uma outra enzima, a galactose. Eu falei, meu Deus, galactose? Porque, gente, a lactose ela se desdobra em 3. Então ela tem a galactose, a lactose e a glicose. Então eu comecei a observar que todas as vezes que eu comia, estava exposta à galactose, eu passava mal. Eu tinha vários episódios de diarreia. E muito açúcar. Açúcar também não é uma coisa boa, porque o açúcar também ele causa esse mal-estar na pessoa que já tem um problema intestinal, que era o meu caso. Então eu resolvi retirar totalmente o glúten da minha vida e totalmente esse leite sem lactose da minha vida. E eu comecei a ter uma melhora absurda. Mas ainda assim eu tinha umas crises mais leves, mas tinha umas crises. E eu já estava numa situação tão boa que eu falei assim, nossa, será que eu posso mais? E ela falou, você pode mais. Então ela me indicou uma outra médica, que se chama doutora Ana. E no consultório dela eu fiz um tratamento que se chama Hidrovitalis, onde sai toda a intoxicação que você tem no corpo pelos pés. Gente, vocês não têm ideia que coisa espetacular. A água que a enfermeira põe é transparente no início e depois ela tá barrenta de tanta coisa que sai de dentro de você. Porque a pessoa que tem uma doença intestinal, ela tem muita intoxicação. E isso tudo faz muito mal. Isso tudo te causa muita dor. Então eu chegando lá, eu fiz muitas sessões desse tratamento e ela me falou, Michele, vamos tirar o café? Eu falei, poxa, não sobrou nada pra mim. Eu amo tomar café. Nossa, eu não sei como é que vai ser meu dia sem tomar um café.
Mas eu falei assim, olha, entre o prazer de tomar o café e a expectativa de viver bem, sem nada, eu vou tirar o café. Gente, eu tirei o café. E a melhora foi total. Total. Eu nunca mais tive nenhuma crise. Então foi um trio. Sem leite, mesmo que seja sem lactose. Sem glúten e sem café. Isso foi tudo na minha vida. Então, essa alimentação, mais esse tratamento que eu tive lá na doutora Ana, e mais toda a medicação, fez toda a diferença. Hoje eu consigo ir numa praia, hoje eu consigo ir na festa, hoje eu consigo acompanhar minha filha, hoje eu consigo acompanhar o meu marido, hoje eu sou uma outra pessoa. Antes era muita espinha, era dor, era barriga inchada, era tudo de ruim. Vários episódios de diarreia, à noite sem dormir. Quantas vezes eu pensava, meu Deus, uma pessoa que dorme a noite inteira, como é feliz. Porque eu já não sabia mais o que era isso. Porque a diarreia, ela não tinha hora, ela não marcava hora comigo. Era qualquer hora, qualquer momento. Então, resgatar isso, essa sensação de poder viver bem, gente, é indescritível. Porque por mais que eu queira externar como é, só quem passa é que sabe. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vale a pena investir numa dieta sem glúten, sem leite, mesmo que digam para você, não tem lactose, retira. E sem o café. Vocês já vão ver uma melhora significativa. Gente, então o que eu queria contar esse segredo para vocês. Tirem o glúten. Tirem o leite, mesmo que te digam que ele não tem lactose. Tirem o café. Vocês vão ver uma mudança muito importante. E o melhor de tudo, a gente vai resgatando a nossa vida. Aquilo que você fazia, que você não faz mais porque você está na crise da doença, você vai resgatando isso, você vai resgatando a tua vida. Então, olha que coisa boa, olha que coisa positiva. Então você pensa, 1000 vezes deixar de comer isso, aquilo outro, para você estar bem, poder entrar, poder sair, poder ir em qualquer lugar que você quiser. Coisa que quando a gente está na crise, tudo que você não quer é sair para lugar nenhum. Você só quer ficar dentro de casa, isolada, porque você chega a ter momentos até de vergonha, de tanta diarreia. Então você resgatar a sua vida, aquela vida que você tinha antes da doença, é algo assim estrondoso, é maravilhoso, é uma sensação muito gostosa. Então você vai aprendendo a fazer várias receitas, a substituir várias coisas. Aí você pensa, poxa, eu vou ficar sem meu pão? De forma nenhuma. Hoje tem pães maravilhosos sem glúten, saborosíssimos. A sua comida sem glúten. Então tem bolo que a gente pode comer sem glúten. Tem várias coisas que você pode fazer sem o glúten. Você pode comer salgadinho, né? E aí eu fui tirando tudo. E eu vi uma mudança muito grande aliado a esses 3 itens quando eu introduzi o óleo de coco e o sal rosa do Himalaia.
Então você desintoxica, porque esse óleo vegetal não faz bem. Então você desintoxica, o óleo de coco é fantástico, né? Ele faz um tratamento no teu organismo fantástico. E o sal rosa do Himalaia, ele não faz mal, ele não te incha, ele não te causa dano. E além de ser rico em muitos minerais. Então você fazendo a tua alimentação dessa forma, óleo de coco, a manteiga ghee, você tem assim uma melhora absurda, porque tudo é na comida. Então a gente tem que pensar, a comida, ela serve para que eu viva. Eu não vivi para comer. Eu não vivo para comer. Eu como para viver. Isso faz toda a diferença.